Tudo bem, vamos ao estudo da lição número 3, ou agora a parte de sábado à tarde, falando sobre o início do livro de João. Nós estudamos sobre a lição número 1, sobre as cenas finais do livro de João, onde ele diz: essas coisas foram escritas para que vocês todos tenham fé em Jesus como Salvador e tenham vida em seu nome. A lição número 2 abordou a divindade de Jesus, a cura que ele fez do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, mostrando realmente tópicos da divindade de Jesus. Uma visão muito criativa do evangelista João. E como disse um escritor bem abalizado, a divindade de Jesus é a doutrina-chave das Escrituras. Tire a divindade de Jesus da Bíblia e você terá um amontoado de palavras. Coloque a divindade de Jesus como sendo suprema e você terá toda a esperança para a vida eterna. E vai ter toda uma visão compreensível e ordenada da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso o verso áureo está em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A abordagem inicial do livro de João. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, seu livro, entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Isso quer dizer que muitos perguntam por que João escreveu esse livro? Qual é o propósito, o objetivo? A resposta mais lógica é pensar que, apesar de tudo que foi escrito, João escreveu o livro dele para os santos, para aqueles que já acreditavam em Jesus, com a finalidade de fortalecer-lhes a fé. Obviamente, ele escreveu para todas as pessoas, para que pudessem crer em Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de João é um relato escrito para que as pessoas creiam na divindade do Senhor Jesus Cristo. Por isso, João afirmou que seu propósito era escrever o livro para que as pessoas pudessem crer. Ainda em João 20, 31, ele escreveu que todas as coisas foram escritas para que as pessoas pudessem crer em Jesus e ter vida em seu nome. Por isso, as cenas da vida de Jesus são descritas de forma cuidadosa e escolhidas para esse propósito. As pessoas creem em Jesus como o divino Salvador, como alguém divino. Dentro do livro de João, nós encontramos algumas características. Entre elas, 92% do que João escreveu não existe em nenhum dos outros 3 evangelhos. João escreveu 7 milagres, 5 estão só no livro de João. Por isso, João escreveu para que as pessoas tivessem um entendimento correto da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, ele mostrou milagres que mostravam a divindade de Jesus em executá-los. Um deles, a ressurreição de Lázaro. Outro milagre importante, a cura de um cego de nascença. Isso para mostrar que Jesus era um ser divino. Tinha a natureza humana e a natureza divina. Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2, verso 19, Jesus tinha plenitude em si mesmo, plenitude da divindade. Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Ele não usava os atributos divinos para que pudesse assim mostrar que um ser humano com Deus, ele pode assim vencer o inimigo, as tentações e ser obediente ao Senhor nosso Deus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas mostram Jesus caminhando pela Galileia, João mostra muitos fatos de Jesus acontecidos na Judéia. Ele então, em seu evangelho, ele assim mostra uma exposição ricamente doutrinária. Jesus é mostrado como o Senhor do sábado. Jesus mostra ali a sua divindade. João mostra a expiação que Jesus fez na cruz. João mostra também Jesus como Filho de Deus. João fala do Espírito Santo. Usa basicamente 2 a 3 capítulos para falar do Espírito Santo. Mostra a necessidade que o ser humano tem de nascer de novo. João mostra em seu livro a importância do amor ao próximo, corroborado pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. E mostra que é preciso acreditar no Salvador. Por isso ele enfatizou a divindade de Jesus como o Filho de Deus. Ele disse: eu escrevi essas coisas para que muitas coisas poderiam ser escritas, mas não estão nesse livro. Essas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e que vocês tenham vida em seu nome. João mostra que Jesus é o Messias que devia vir ao mundo. E mostra que existia uma alegria muito grande dele escrever sobre Jesus Cristo. Quando George Frederick Handel, ele compôs a cantata O Messias, no ano de 1661, ele disse que as notas pularam na sua mente, como se o divino escritor do céu, como se Jesus ditasse para ele as notas.
Ele escreveu isso em 3 semanas. Ele disse que foi uma coisa assim tão estupenda, tão maravilhosa, que ele disse que só compôs porque uma alegria maravilhosa de honrar a Cristo pela música assim explodiu dentro dele. E quando ele assim viu a música completa, quase que ele morreu, teve um infarto, porque disse que era maravilhosa, que era uma expressão de alegria sobre Jesus Cristo. E realmente, o Messias de Handel, ele mostra, ele honra Jesus Cristo. Por isso, quando ele apresentou para o rei Jorge I da Inglaterra, o Messias de Handel, quando começaram a cantar o Aleluia, o rei onipotente reina, o rei Jorge não aguentou. Ele ficou de pé em homenagem a Jesus. E todo mundo em volta, vendo o rei de pé, todo mundo se levantou. Por isso que hoje, quando se canta o Aleluia de Handel, o Messias, e cantam Aleluia, Aleluia, o rei onipotente reina, todo mundo se levanta em honra e homenagem a Jesus. Por isso disse o escritor Charles Lamb, se todos os grandes homens da história ressuscitassem e ficassem num auditório e Salomão aparecesse diante deles, todo mundo se levantaria em homenagem a Salomão. Mas se Jesus aparecesse, todo mundo se ajoelharia em honra e em adoração a Jesus Cristo. A alegria que Handel sentiu quando ele compôs o Messias de Handel foi maravilhosa. A mesma alegria João sentiu quando escreveu sobre Jesus Cristo. Que essa alegria inunde o nosso coração ao estudar a lição dessa semana. Vamos estudar sobre o início do livro de João, chamado de prólogo. Deus nos abençoe. Que esse final de sábado seja uma bênção, que tenhamos uma semana boa, maravilhosa, na presença do Senhor. Fica com Deus.